Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma leitura geral para o signo de Libra. É uma leitura com as energias para os próximos dias. É uma leitura geral, pega aquilo que fizer sentido para ti, o que não fizer sentido agora. Pode ser que faça sentido mais para frente, mas assista também os outros signos fortes do teu mapa, porque pode ser que as mensagens sejam complementares a essa aqui. A leitura mensal para janeiro já está disponível, a leitura anual também já está disponível no canal. Então, se tu não viu, veja, porque podem ter mensagens importantes lá para ti com relação às energias do teu ano, tá bom? Não te esquece de curtir também esse vídeo, de te inscrever no canal se tu não for inscrito. Deixa teu comentário, tudo isso é importante para o crescimento do canal, como vocês já sabem. Vamos lá então, vamos começar a tua leitura. É uma leitura válida para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter no signo de Libra. E uma leitura geral, né? Com assuntos gerais, com aquilo que eles quiserem nos mostrar nesse momento. Na descrição do vídeo tem o meu número. Estou deixando o meu número na descrição, então se tu precisar de uma leitura particular, me chama ali e a gente conversa, tá bom? Tem o link do meu Instagram também, se tu quiser me seguir lá no Instagram, eu deixo também na página final do vídeo, tá bom? Então tá bom. Libra. Energias para Libra, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Energias para os próximos dias para Libra. Energias para Libra. A Imperatriz. 7 de paus. Tem uma energia de contrariedade aqui. É uma contrariedade que é assim, quando tu te vê sob uma responsabilidade ou de frente de algo que, por mais que seja algo bom, que tu identifique que é algo grande, que te traz crescimento ou que tem potencial de crescimento, independente de qual assunto a gente está falando aqui, né? Porque a gente não difere aquilo que a gente, por exemplo, aquilo que a gente acha que é grandioso, que está na nossa vida, que a gente tem interesse em manter ou cultivar, cuidar de alguma forma, né? Preservar, independente de qual área seja, a gente age da mesma forma. A Imperatriz, com esse 7 paus, me fala de alguém que está num momento de, por exemplo, estar de frente com a sua própria força ou ver algumas coisas germinarem e crescerem de forma que talvez tu possa não estar tendo muito controle, né? Ou tu possa aqui ter medo de perder o controle. Eu vejo algumas questões aqui, o que é conflitante aqui talvez é que para que haja um crescimento ou como houve um crescimento, aqui é necessário fazer algumas mudanças, reprogramar algumas coisas, replanejar, sabe assim, replanejar nem sei se existe, mas enfim, refazer algumas metas, repensar algumas coisas, né? Nem tudo vai ser como tu quer, mas existem muitas coisas acontecendo aqui te provando talvez que algumas coisas florescem de uma forma grandiosa e que lidar com isso também pode ser um desafio. Então os desafios, eles não se limitam às coisas negativas, como muitas vezes a gente pode julgar, né? Muitas vezes os desafios aqui, nem falei das outras cartas que caíram, o 10 de paus ele me fala disso. Os desafios eles não se limitam apenas àquelas coisas que são difíceis, né? Que a gente julga negativo, mas julga negativo por não entender a que aquilo se presta na nossa vida, né? Qual é o trabalho daquelas coisas que a gente julga negativo. Que é sempre colaborar para o nosso crescimento, né? Para as nossas mudanças mais profundas. Então, quer dizer, aquilo que é bom também causa desconforto, aquilo que é bom também exige de nós um posicionamento, seja de abrir mão de coisas, seja de investir em coisas. Quando a gente faz escolhas, a gente automaticamente abre mão, né? Então, quando eu escolho estudar A e não B, eu abri mão de B para estudar A, por exemplo, né? Só estou dando um exemplo aqui. Entende? Então, a gente está sempre abrindo mão, diariamente a gente precisa abrir mão de coisas para que a gente priorize coisas, né? Vou investir num novo projeto. Então, depois que eu trabalhei tantas horas por dia, no fim do dia eu vou estudar e me dedicar a algo. Eu abri mão de descansar, de assistir uma novela,
para trabalhar naquele projeto. Então a gente abre mão o tempo todo, a gente fecha portas o tempo todo para que novas portas possam se abrir. E eu sinto que aqui tu tá tendo uma dificuldade com isso, justamente com isso. Porque tem coisas aqui que, por exemplo, era uma pequena vontade, era algo que era um desejo, era algo que podia ser que tu não tivesse muita noção da grandeza disso, mas aqui eu vejo que tem todo um potencial se desenvolvendo e que de alguma forma tu perde um pouco o controle disso. Esse controle ele pode estar aqui relacionado ao crescimento disso, né? Ou ao que isso vai significar na tua vida, ou ao tempo e dedicação que isso vai exigir de ti aqui, tá? A postura. Com esse 10 de paus a gente fala desse algo grandioso. Olha só, né? Toda essa grandeza, aqui a gente fala de projetos, né? De realizações, mas tantas cartas de conflitos, tantas cartas, tanto fogo aqui. Mais fogo. Pra mim aqui tem alguma coisa que começou assim, que pode ter sido muito despretensiosamente e que ganhou uma proporção maior do que tu esperava, e isso tá gerando muitos conflitos aqui, tá? Escolhas, muitas cartas caindo aqui. Então, a gente tá falando aqui de finalização de ciclos, de fazer escolhas, a gente tá falando aqui de escolhas do coração, que precisam ser feitas também, né? Aquilo que eu te falei, aquilo que é prioridade, exige de nós um posicionamento, né? Fechar portas. Do que a gente tá falando aqui? Imperatriz, 7 de paus, 10 de paus. Ó. De algo, de um esforço reconhecido, de um trabalho reconhecido. Às vezes a gente tá falando aqui de um desejo que tu tinha, né, por exemplo, de trabalhar num lugar, trabalhar num projeto. De repente tu é aceito naquela vaga, naquele trabalho, naquele projeto, naquela situação, e tu te depara com coisas aqui que tu não esperava. Por exemplo, sabia-se da responsabilidade que era assumir esse compromisso, mas bate sempre aquele medo, aquela incerteza. Será que eu vou dar conta, né? Tem muitas coisas envolvidas. Isso era algo que eu queria muito. Então a minha postura aqui ela deve ser adequada para que eu consiga executar bem isso. Esses questionamentos que são comuns, né? Quando a gente, enfim, conquista algo que é importante para nós. Tá bom. A Imperatriz, por favor. Clarifica a Imperatriz. A Morte. A Lua. O que a gente tá falando? Ai, elas estão vindo em dupla. Do que estamos falando? 7 de ouros. A gente fala aqui de uma colheita, né? Então, quer dizer, a dedicação, aquilo que eu te falei, é aquele cargo que tu almejava, né? E que de repente tu te depara com aquilo como sendo algo muito maior do que tu pensava, e isso te causa essa dificuldade, esse medo, né? De será que eu consigo? Será que eu vou dar conta? Será que eu tô à altura disso? A gente fala aqui também de questões, por exemplo, tem alguma coisa nesse momento aqui pra ti? Eu sinto a lua como aquela situação onde tu não estás conseguindo perceber com clareza, talvez, onde isso está te levando, ou tanto que isso aqui, o que isso de fato representa, pode representar aqui na tua energia. Eu vejo aqui transformações profundas que acontecem na tua vida, nesse sentido, né? Então eu vejo prosperidade, eu vejo abundância, eu vejo crescimento. Quando a gente fala prosperidade e abundância, a gente está falando no sentido também de contentamento, daquilo que tu é capaz de criar, né? Os valores que tu é capaz de criar para a tua vida. Então,
o dinheiro aqui nesse caso, quando a gente fala de prosperidade, ele é uma consequência desse crescimento, né? Então aqui a gente vê o crescimento, a gente vê a dedicação, né? A gente vê toda essa potência que a Imperatriz traz como nutrição, né? Assim, de algo, fazer algo com toda a força, com toda, assim, eu boto nutrição suficiente ali para aquilo crescer, então é natural que vá crescer, e é natural que cresça até de uma forma aqui desmedida, porque talvez tu não saiba muito bem aqui o tanto de inteligência, esforço e o tanto de capacidade que tem aqui da tua parte também em fazer esse algo, né? Então, se aquele cargo foi oferecido, é porque certamente quem te ofereceu ali, né, quem estava ali do outro lado, enxergou todo esse potencial em ti. Às vezes para ti isso era um desejo, né? Ah, eu desejaria estar nesse lugar, nessa condição, fazendo tal coisa. Mas era um desejo que talvez tu nem acreditasse muito que tu fosse capaz, justamente porque não era assim, ah, eu tenho esse objetivo, não, eu tenho esse desejo. Então, quando a gente deseja, quando é um sonho, a gente vê aquilo muito longe de nós, né? E eu sinto meio que uma coisa dessas, assim, meio que uma coisa que era um sonho, que se torna algo maior e que tu tá com dificuldade ou vai ter dificuldade de lidar com isso. O 7 de ouros, ele me fala de colheita, né? Ele me fala daquelas propostas, daquelas coisas que chegam assim inesperadamente, que representam essas colheitas, vamos chamar assim, né? Que às vezes não vem exatamente assim daquele ponto que a gente está esperando, mas que ela vem de outras formas, né? Então, aquilo que a gente estava falando ali, né? Trabalhando, estudando, se desenvolvendo. Por exemplo, a gente pode estar falando de desenvolvimento, autoconhecimento, de repente chega uma situação aqui pra ti, vamos dizer assim, tu tá trabalhando autoconhecimento, tu tá te desenvolvendo, tu tá cuidando de ti, da tua vida, melhorando a tua vida. De repente, algo que tu sempre queria era ter um relacionamento de uma pessoa que fosse madura o suficiente, que tivesse na mesma sintonia, tarará, tarará. Chega alguém com essas características e tu diz, ah, mas como assim? Porque foi um trabalho que foi feito aqui, muito naquela coisa, eu sonho com isso e sigo fazendo a minha vida. E justamente isso, porque tu vibra nessa sintonia e tu consegue atrair. Mas eu vejo aqui que tu pode realmente, aqui tem um estranhamento, né, também. Tipo, esse 7 de ouros é aquela coisa, aquele algo que te é oferecido e que tu pensa assim, ai, mas será que eu tô à altura disso? Ó, Pajem de ouros. 7 de paus. 3 de espadas. Rei de ouros. O que estamos falando? Pajem de espadas. Tá, mais uma. 10 de paus, do que estamos falando aqui? A carta dos namorados. 10 de paus dos namorados. Não caiu. 10 de paus dos namorados, do que estamos falando? O eremita. Te falei do autoconhecimento, né? E o hierofante. Agora aqui, a tua leitura parece que ganhou realmente outro rumo. E eu tava te falando ali, de fato, sobre relações, né? Relações interpessoais de qualquer natureza, podia ser. Mas aqui a gente muda um pouco o cenário e a gente fala de uma forma mais ampla aqui, sim, de relações. Existe alguma questão aqui que te causou, eu vejo uma decepção, talvez, né? Com relação a alguma coisa. Então, aquilo que eu te disse ali, né? A Imperatriz tem toda uma grandeza, tem toda uma potência aqui, mas tem questões aqui de desequilíbrio. O 10 de paus é assim, tem toda uma força, tem todo um... Mas eu tô cansada, assim, tô exausto, né? Tem como se eu estivesse carregando aqui o peso nas costas, né? Então, Libra se sente aqui carregando muitas responsabilidades ou uma responsabilidade sobre alguma coisa em específico. Eu vou abrir mais porque ainda não tá completa aqui pra mim. Ainda não tá bem claro. 5 de paus.
aquela questão que eu te falei, né, antes do autoconhecimento também pode estar relacionado aqui, porque eu vejo que tem uma situação que a gente pode estar falando de afetivo com essa carta dos namorados, né, que passou por uma questão aqui, por exemplo, uma divergência de valores ou um bater de frente com algumas questões aqui, e que o resultado disso foi uma decepção, né? Não é uma decepção, mas a gente pode estar falando assim, de uma dor emocional. 3 de espadas fala disso, né? De dor no coração, de decepção. Aqui, ó, a imagem na carta é essa, né? É um triângulo amoroso. Mas não necessariamente que seja um triângulo amoroso. O que representa aqui mesmo essa energia pra ti é uma coisa de decepção. Essa decepção, essas coisas assim, nesse sentido aqui, elas representam sim, essas dificuldades, elas representam sim o chamado e o convite para o autoconhecimento, né? Porque qual é o questionamento aqui que tu deve ter, Libra? Em que medida tu pode mudar e transformar algumas coisas em ti, né, com relação a isso, com relação à forma como tu lidou com algo que te aconteceu. Eu vejo aqui que tem uma questão bastante, que nesse momento ela pode parecer algo grandioso e que talvez seja algo que tu estejas pensando que tu não consegue lidar, né, um conflito relacionado a alguém que tu não consegue lidar. Mas não é com relação a alguém, é principalmente com uma transformação que precisa acontecer na tua percepção, no teu eu, né? Eu vejo alguma coisa que renasce aqui, apesar das dificuldades e das dores que isso possa ter causado, porque essa carta aqui, ela também me fala de conflitos passageiros, de coisas que vêm, assim como uma tempestade, né? Como uma avalanche, quebra ego, padrões e tudo mais, mas que é passageiro, né? Do que estamos falando aqui? O Cavaleiro de Copas. Então, a gente fala o seguinte aqui, ó. Como eu te disse lá no início, e eu vou voltar lá no início para te dizer, que a Imperatriz aqui, a tua energia, né? Libra vem com todos esses questionamentos, todos esses conflitos, não entendendo sobre uma situação que estava acontecendo aqui, mas essa situação ela se resolve. Aquele 6 de paus me fala da resolução de algo, do reconhecimento do teu esforço com relação a algo. Aí a gente tem todos esses conflitos que apontam aqui para a necessidade de autoconhecimento, né? São coisas que mexeram de fato aqui com algumas questões tuas, mas que representam uma busca, justamente essa busca pelo autoconhecimento aqui, que é uma coisa que envolve livre-arbítrio, fez um aprofundamento e um renascimento. Então tem algo que renasce aqui de uma forma transformada. Até tem algumas questões aqui que envolvem também o teu espiritual, né? Porque quando tu passa aqui por situações nesse nível de conflito, é importantíssimo que se fortaleça também a fé, né? A confiança na vida, nos movimentos que a vida te traz. Aqui a gente tem o Cavaleiro de Copas, que para alguns representa é o Cavaleiro do Amor aqui, né? Representa esse refazimento que eu tô te falando e o reequilíbrio emocional. A Lua, o Rei de Ouros, não, o Pajem de Paus, 5 de Paus, 7 de Espadas. Rei de Ouros, o Eremita, 7 de Espadas. Do que estamos falando? Ah, tá. Eu preciso entender aqui primeiro. Pajem de Paus, 5 de Paus, 7 de Espadas. Tá difícil, o diabo. Tem algumas coisas aqui que acontecem para além do teu entendimento. Ou, por exemplo, assim, são coisas aqui que estão acontecendo nos bastidores, e a gente pode falar de questões espirituais, né? Que precisam, que estão acontecendo, ou a gente fala aqui de questões, né, que alguém está lidando aqui. A gente tem uma segunda pessoa para além daquela energia inicial que eu te falei, esse Rei de Ouros,
A gente pode falar de uma outra pessoa, né? Pode ser alguém que tu tá lidando. Mas também, e aqui a gente tem bastante energia de terra. Rei de ouros com esse diabo, porque tá me falando da energia de Capricórnio. Então, quer dizer, terra, determinação aqui. Eu vejo que aqui, por que essa energia de terra? Pela dificuldade, talvez, ou não dificuldade, mas eu quero dizer que assim, toda essa determinação que tem aqui em criar coisas na Terra, em produzir, em ir adiante, em ser determinado em alguma medida, ela também existe quando se fala da necessidade de introspecção, de compreender os seus valores, de mudar algumas coisas, ponto de vista, e de si. Aqui tem uma coisa, o eremita me fala muito dessa busca interior aqui. Então a gente fala de alguém que está numa busca profunda aqui por autoconhecimento, né? Que desenvolve aqui profundamente a sua intuição e que encontra dentro de si, se depara com algumas questões aqui, por exemplo, não consigo ir adiante sem resolver essa situação. Ou então, essas questões aqui dentro de mim eu desconhecia. Esse medo, por exemplo, essa vontade genuína que eu tenho de realizar esse algo, de refazer essa relação, de reconstruir alguma coisa, tá? Então tem muito uma questão aqui de alguém que busca essas respostas interiores. Talvez o 7 de espadas me fala de coisas assim que estão no oculto, né, também, tá? O pajem de ouros. Pode ser que isso que está no oculto seja a intenção, né, de alguém aqui com relação a ti, como eu te falei lá no início. O que a gente está falando aqui? A rainha de ouros, ó. De novo a gente fala aqui dessa determinação, né, de terra. Aparece, aí aqui a gente tem, ó, o casal de terra, o rei e a rainha de ouros. O Libra, eu vou te falar que assim, ó, nos próximos dias eu vejo que tem alguém que se aproxima ou que se reaproxima aqui. Eu vejo conversa, tá? Aqui. Eu vejo reaproximação. Eu vejo talvez uma proposta que vai fazer tu questionar aqui o que é certo e o que é errado, o que eu posso ou não aceitar dessa situação ou pessoa, né? Isso sim é uma questão de livre-arbítrio, né? Tu pode sempre escolher, e eu te vejo aqui bastante introspectiva com relação a isso, né? Avaliando muito bem. Mas eu vejo a determinação de alguém aqui em realizar esse algo. Assim, aqui eu vejo medo, né? Eu vejo receio, pode ser que seja uma situação que já está acontecendo há um tempo. Mas aqui tem muito uma questão para te dizer que tem muitas coisas aqui que estão acontecendo mais no nível mental, que eu não sei se parte de ti, parte de outra pessoa que tu tá lidando, mas provavelmente essa questão mental seja tua, uma preocupação excessiva, jogos mentais, sabe aquela coisa que a tua mente jogando contra ti, te trazendo pensamentos aqui que não estão colaborando em nada, quando esse é o momento de aproveitar a situação, baixar as armas no sentido de acalmar a mente e o coração, buscar momentos de meditação, de reflexão, sem julgar ou avaliar nada do que está acontecendo, porque aqui tem coisas maiores acontecendo, ou seja, maiores do que a tua capacidade de resolver nesse momento. Quando a gente fala de tantos arcanos maiores, a gente fala de coisas do destino, assim, de coisas da vida, coisas que a vida está te trazendo. Então não necessariamente que nesse momento tu precise tomar um posicionamento ou ter uma atitude. É muito mais um momento para tu refletir sobre o que está acontecendo. É muito mais um momento para tu entender de que forma tu lida com o que está acontecendo e não necessariamente um momento de agir nessa direção. É um momento de expansão aqui, né? De olhar com mais clareza, de buscar essa clareza, né? E não é mental. É uma clareza que vem para além do que a tua mente consegue avaliar. Tá bom? É o que eu vejo pra vocês. Boa sorte, fiquem todos com Deus. A gente vai se vendo nas próximas leituras por aqui. Beijo.